Bem, meus amigos, então vamos aplicar no GeoGebra, tá? A parte de integrais. A ideia é que nós vejamos o comportamento de algumas funções integrais, tá? Desde a sua caracterização mais simples até algumas mais complexas. Bem, vamos trabalhar nesse momento. Se você der o comando integral, ele vai, e você der o Enter, ele vai te abrir uma janela onde ele vai dizer quais são as possibilidades de uso da função integral. Então, dentro da sintaxe, você tem integral função, quando você tem apenas esse valor, comporta uma função aqui, e essa função está trabalhando com integrais indefinidas. Quando você tem integral e a variável, significa que você quer tirar a integral de uma função, sendo que esta está variando conforme essa variável que você colocar aqui. Se você colocar integral, função, o valor de x inicial e o valor final, isso vai te dar o conceito de integral definida. E a integral, função, valor inicial, valor final, e fazer um cálculo em relação a uma outra função, você pode colocar duas funções para fazer uma integral com duas funções. Bem, então nós vamos ver primeiro o comportamento, vamos inserir algumas funções. No slide 8, nós colocamos a integral o quê? De funções f de x, tá? De x elevado ao cubo. Tem que colocar o igual aqui, senão vai dar erro. Tá? A função g de x com x elevado a 2 dividido por 3, 2 terços, e a função h de x igual a, tínhamos lá 1 dividido pelo que? X elevado a 2 terços. Então, essas são as funções. Nós vamos primeiro trabalhar com a integral de x ao cubo. Nós já verificamos que a integral de x ao cubo, pela regra do polinômio, vai dar 1 quarto de x elevado a quarto mais c. Então, você vai ter comando integral, tá? E coloca a função que você quer que calcule a integral. No caso, a função f, basta colocar f, não é preciso colocar f de x. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a função 0,25 de x elevado à quarta potência, que vai ser essa função azul aqui. Vamos colocar aqui uma cor para ela. Coloque uma cor azul, que é essa função azul aqui. Já a integral da outra função, x elevado a 2 terços, se você pedir, o que vai acontecer? Integral. Aí coloca a função. No caso, a nossa função vai ser da função g. Por esse comportamento, o que vai ficar? 1 dividido por 2 terços, que vai dar 2 terços mais 1, tá? Que vai ficar... Veja a integral, demorou um pouco para calcular. Que vai ficar o quê? 3 sobre 5. E aí, na próxima etapa, vai ficar raiz cúbica de 5 elevado de x elevado a 5. Então, esse é o resultado dessa função, que antes era o quê? Era raiz cúbica de 2, e agora passou a ser raiz cúbica de x elevado à quinta potência. Então, esse é o comportamento da integral dessa função, que nós podemos aqui marcar de vermelho. Tá? Essa função que você está vendo aqui. Ok? Vamos ver agora o comportamento da função h de x, a integral dela. Da função, aí a função h, dá o Enter, e qual é o resultado para essa função? É 3 vezes raiz cúbica de x. Tá? Se você marcar essa daqui como a função lilás aqui, esse é o comportamento gráfico dessa função, ou seja, ela passa de uma função descontínua para uma função contínua na sua integral.
E o comando de integral também serve para outras funções mais complexas. Vamos primeiro apagar todas essas funções que nós inserimos aqui, as suas respectivas integrais. Já aquela função da integral, vamos supor que eu coloque uma função composta de duas funções, t variando em relação a t a x, e eu tenho x elevado ao cubo mais 2t. Se eu pedir uma integral dessa função aqui, tá? Integral da função f, respectivamente em relação à variável t, ele vai fazer o cálculo da integral, que é a função a, apenas para a função t. Tá? Então, esse que é o procedimento. Veja, x ao cubo está aqui intacto, só que tem um t multiplicando com x ao cubo, pelo fato de ele considerar o x ao cubo como uma constante. Então, se é uma constante, a integral de uma constante, você vai botar o t, correto? 1 vezes a constante vezes o t elevado a 1. E aí, a constante para ele aqui nesse caso é 0, tá? A outra constante gerada, mais c, sempre o programa GeoGebra considera como 0. Então, vamos apagar essa função. Vamos aplicar agora aqui a regra da soma. Vou colocar a função f de x igual a 5, uma constante, e a função g de x igual a 2x. Nós sabemos que a integral dessa função vai ser o quê? 5x mais constante. E a dessa daqui vai ser o quê? X ao quadrado mais a constante. Se eu pedir uma integral da função e coloco f mais g, a soma das duas funções, que é a regra da soma, ele vai me dar como resultado, eu vou tirar aqui, x ao quadrado dessa função, e 5x dessa função, e 1 mais k, que seria a soma das duas constantes de cada uma dessa função, que o GeoGebra aqui está considerando como 0. Então, você vê aqui, vamos tirar as duas funções, e você vê o comportamento do gráfico gerado para essa função. Tá? E se você pedir uma integral dessa função, ela ainda continua sendo uma integral, uma regra da soma. Só que aqui vai dar 1/3 de x ao cubo, mais o quê? Mais 2,5 de x elevado ao quadrado. Vamos verificar lá. Integral. Aí você pede da função, no caso agora a função h. Dá o Enter. E aí ela vai gerar esse gráfico aqui que vocês estão vendo. Tá? Uma equação de grau 3, de polinômio de grau 3, com duas raízes. Tá? Se você quiser saber as raízes dessa função, raiz do polinômio, e você insere qual é o polinômio, é o p. Aí ele vai te dar os dois pontos, quais são essas raízes, no caso, menos 7,5 e 0. Ok? Então, é assim que nós fazemos esses cálculos. Vamos agora apagar esses valores. E vamos partir para uma outra integral, uma outra regra. Lembrando que, vamos lá para uma função g de x, que é igual a 1 sobre x, que é a mesma coisa que o quê? X elevado a menos 1. Se você colocar também a h de x igual a x elevado a menos 1, e o resultado da integral vai ser o mesmo, tá? Para essa função que a gente sabe que é log de x. Então, pede a integral das duas funções. Primeiro, da função g, tá? Log natural de x, o resultado. Ele coloca o x em módulo, perfeito? Tá? Ele está colocando aqui o x em módulo. E o mesmo caso para a função h, o resultado vai ser o mesmo. Eu vou omitir essa função, vou omitir a g, deixar h e pedir agora o cálculo para h, integral da função h. E ele dá o mesmo resultado, log natural de x no módulo. Só que, em praxe, não é o módulo de x que a gente vai estar calculando. Tá? A gente sabe que nessa integral você vai ter só que log de x. O valor aqui, ele colocou em módulo para poder fazer um gráfico
com esse comportamento, mas a gente sabe que o gráfico dessa função não vai ter esse comportamento do módulo aqui que nós estamos observando. Ele vai só pegar esse eixo entre o quarto e o primeiro quadrante. Vamos trabalhar agora com uma outra função. A função exponencial a gente não vai botar aqui, ok? Porque a gente sabe que a regra para ela é bem específica, o valor é a própria função. Ok? Vamos então para uma outra situação. Vamos considerar então a função f de x igual a 2x e a função evidente g de x igual a x mais 2 elevado ao quadrado. O que vai acontecer? Você pode pedir aqui uma integral composta das duas funções, o produto de f e g. Tá? E ele vai calcular essa integral, o produto das duas funções. Ok? Evidentemente que essa integral você vai fazer como? Considerando aquela regra de integração entre dois valores. Então, são esses elementos que nós podemos observar de integral. Na próxima aula, videoaula, a gente vai verificar algumas situações para integrais, onde vocês já vão aplicar a forma definida.